Boa noite a todos, os presentes aqui na sala do Zoom da Academia Brasileira de Música, nossos convidados, e a você que nos assiste pelo canal do YouTube da Academia Brasileira de Música. Eu sou André Cardoso, presidente da Academia Brasileira de Música, e vou dar início a essa última sessão de Encontros ABM de 2024. Essa é a última sessão da série de Encontros ABM de 2024, quando a Academia Brasileira de Música homenageia dois ícones da composição musical no Brasil por ocasião de suas efemérides, a carioca Marisa Rezende e o baiano Paulo Costa Lima, completaram neste ano, respectivamente, 80 e 70 anos de vida. Ambos começaram a compor em meados dos anos 70 e, desde então, vivem uma autêntica imersão na criação musical. A sessão será moderada pela acadêmica Ilza Nogueira, que estimulará os nossos homenageados a discorrerem sobre sua obra no que dizem respeito aos aspectos da ideia e do discurso musical em suas múltiplas formas de interlocução. Tanto Marisa quanto Paulo se dedicaram ao ensino da composição por muitos anos, formando algumas gerações de compositores de reconhecido mérito e sucesso. Por isso, alguns de seus ex-alunos foram convidados a trazerem aqui breves depoimentos sobre suas experiências enquanto alunos desses dois grandes compositores brasileiros. Vamos dar início, então, às apresentações inicialmente, começando por Marisa Rezende, que é pianista e compositora. Durante 35 anos, lecionou na Escola de Música da UFRJ. Eu faço aqui até uma nota de pé de página. Eu tive o privilégio de ser aluno da Marisa nas classes da Escola de Música da UFRJ, né? E onde ela coordenou, criou e coordenou o grupo Música Nova, responsável por mais de 100 estreias de música contemporânea brasileira. Suas obras têm presença constante em mostras nacionais de composição, como a Bienal de Música Brasileira Contemporânea, o Panorama da Música Brasileira Atual e o Festival Música Nova de Santos. No exterior, Marisa participou de festivais internacionais nos Estados Unidos, na Dinamarca, na Alemanha, na Venezuela, entre outros países. Conjuntos como os Da Capo Players, de Nova York, e o Lontano Ensemble, de Londres, se encontram entre os que já interpretaram sua música no exterior. Renomados solistas como Antônio Menezes, Rafael Altino, Gustavo Tavares, Lídia Bazarian e Cássia Carrascosa têm executado suas obras, assim como grupos de câmara expoentes como o Quarteto da Cidade de São Paulo e o Quarteto Boulanger. Regentes conceituados como Eleazar de Carvalho, Fábio Mequette, John Nashling, Tobias Folkman, Lanfranco, Marcelletti, Lígia Madio, José Soares, Cláudio Cruz, junto a orquestras como a OSESP, a Sinfônica da USP, a Sinfônica Brasileira, a Filarmônica de Minas Gerais e as Sinfônicas de Pernambuco e da Paraíba, vem difundindo sua obra sinfônica no país. Mais de uma dezena de CDs incluem obras suas que também estão disponíveis em plataformas digitais via streaming. Em 2016, Marisa recebeu a Medalha Villa-Lobos desta academia pelo conjunto de sua obra. Neste ano em que completou 80 anos, tem sido homenageada em muitos concertos no Brasil, num tocante reconhecimento à sua carreira. Paulo Costa Lima nasceu musicalmente em 1969 na Escola de Música da Universidade Federal da Bahia, naquela época denominada Seminários de Música. Acompanhou o burburinho do grupo de compositores da Bahia com Ernest Wiedemer, Walter Smetak, Lindenberg Cardoso, Jamari Oliveira e Fernando Cerqueira, entre vários outros. Na Universidade de Illinois, foi orientado pelo compositor alemão Herbert Brum, um dos pioneiros da composição de música assistida por computadores. Ao retornar à Bahia em 1979, iniciou uma brilhante carreira docente, se tornando mentor de uma nova geração de compositores baianos. Compôs 125 obras, já executadas em mais de 25 países, e recebeu 23 premiações.
Sua música esteve no Carnegie Hall, no Lincoln Center, na Concert House de Berlim, em Los Angeles, Salt Lake City, Londres, São Paulo, Sala Cecília Meirelles, em muitos outros lugares, e sempre, claro, na reitoria da Universidade Federal da Bahia e no Teatro Carlos Castro Alves. É membro desta academia, da Academia de Letras da Bahia e da Academia de Ciências da Bahia. Como gestor, foi diretor da Escola de Música da UFBA, pró-reitor, assessor do reitor e secretário municipal de cultura. A grande motivação de sua composição se encontra nesta pergunta: o que seria a Bahia como lugar de resistência em termos de compor? Como respeitaria o conhecimento produzido ao longo dos séculos pelas suas comunidades culturais, sem perder de vista o diálogo internacional? Seguindo esse caminho, ele entende composição e cultura como almas gêmeas e defende que, muito além de ser algo que se descreve, que se estuda, que se preserva, cultura se imagina e se constrói. Agora, uma apresentação da nossa mediadora desse diálogo, que vai ocorrer em breve entre Marisa e Paulo, que é Ilza Nogueira, né, que é compositora e musicóloga com especialidade no campo da teoria e análise musical. Professora aposentada na Universidade Federal da Paraíba e pesquisadora sênior do CNPq, ela desenvolve estudos em teoria composicional e análise musical, priorizando o repertório brasileiro, especialmente a música do Grupo de Compositores da Bahia. Fundadora da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música, a ANPOM, e sua primeira presidente, também fundou e foi a primeira presidente da Associação Brasileira de Teoria e Análise Musical, a TEMA. Na Academia Brasileira de Música, ocupa a cadeira 27, integra a atual diretoria como vice-presidente e é coordenadora da comissão de eventos, como os encontros ABM. Feitas as apresentações, então, eu passo a palavra para a acadêmica, professora Ilza Nogueira. Ilza, com você, por favor. Muito obrigada, André. Boa noite a todos e a todas. Inicialmente, eu quero expressar a grande satisfação da Comissão de Programação dos Encontros ABM 2024 ao encerrar esta série com uma verdadeira festa acadêmica, né? Apoteótica, eu diria. Homenagear, festejar a vida musical, como nós estamos fazendo hoje, né? É louvação, é reconhecimento e, acima de tudo, gratidão a quem nos permite o gozo auditivo e a multiplicação de nosso desejo pelo que nos sensibiliza e nos emociona, que é o prazer estético. Moderar esse encontro é uma alegria e uma grande responsabilidade para mim, porque além da grande admiração pelas obras de Marisa e de Paulo, eu os tenho como importantes pensadores do enigma composicional, dessa escritura significante, polissêmica, carente de traduções, campo de desejo e frustração, de anseio do compositor e do ouvinte pelo sentido, e recusa da obra em escrevê-lo, a dimensão do real de Lacan, que toda expressão poética encerra. Esta sessão está estruturada em 2 blocos, meia hora para cada compositor. E para conciliar suas reflexões com exemplificações musicais, já que falar sobre música requer ouvir a música, né? Eu enviei com antecedência, então, 3 perguntas para cada um sobre a interlocução entre ideia e discurso em suas obras. E pedi que preparassem suas exposições em vídeos, articulando suas falas com trechos de obras e também com depoimentos de ex-alunos, de forma que nós otimizássemos a dinâmica do evento no tempo, né? Então, minhas perguntas se derivam de textos que Marisa e Paulo escreveram sobre o compor e o fazer compor. E dela eu utilizei um ensaio intitulado Pensando a Composição, que foi publicado como capítulo de um livro chamado Notas, Atos, Gestos, organizado por Silvio Ferraz e publicado em 2007 pela editora Sete Letras. E de Paulo, eu escolhi o ensaio Um Compor para Chamar de Meu,
publicado em 2014, no segundo volume da sua série Teoria e Prática do Compor, Diálogos de Invenção e Ensino, que hoje já tem 5 volumes, né? Então, esses dois textos estimularam minhas perguntas. Marisa se considera uma compositora cidadã de um tempo e lugar, e dessa forma ela admite que suas escolhas composicionais estão condicionadas por essa circunscrição, né? E sobre sua trajetória em composição, ela diz ter sido muito marcada pela experiência acadêmica, mas, apesar de valorizar essa experiência, ela reconhece que essa é apenas uma das muitas que se tem e admite que o guia mais importante do artista é a verdade particular a cada um. Ela caracteriza sua produção musical como intimista, o que é perfeitamente compatível com seu temperamento. Há pouco tempo eu vi um vídeo em sua homenagem, com vários comentários sobre sua obra, e um me chamou muita atenção e dizia que a compreensão do sentido na música de Marisa requeria ouvi-la de olhos fechados. Então, essas reflexões me levaram a interrogar Marisa sobre sua obra no seu tempo histórico e na cultura do seu lugar no mundo, sobre a intercooperação entre ideologias da academia e utopias da sua verdade particular em níveis de ideia e de discurso, e também sobre a fala musical como comunicante de significados. Então, vamos ouvir Marisa? Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, participando dos encontros da ABM e agradeço sinceramente pela homenagem. Então, respondendo à primeira pergunta da Ilza, sobre eu me considerar como cidadã de um tempo e lugar, esclareço que essa frase foi tirada do capítulo Pensando a Composição, que escrevi em 2005 para o livro Notas, Atos, Gestos, organizado pelo Silvio Ferraz. Não seria o caso de negar o dito, mas o comentário veio a propósito do meu período de formação, comparando o que eu vivi no Brasil e nos Estados Unidos. Eu ponderei que aqui no Rio havia uma cobrança pela modernidade, que nem uma bandeira tremulando ao vento, e que em Santa Bárbara, onde estudei, não. Lá havia mais liberdade para que cada um buscasse a sua voz. Eu acho importante frisar isso. Então, eu diria que as minhas obras refletem quem eu sou e também o modo como eu filtro as influências que eu recebo do meu tempo histórico, obviamente. Né? Eu sou bastante atenta às sonoridades, aos timbres, às texturas, à construção do discurso. Todos esses fatores que marcam o tempo agora, né? Gosto também de consonâncias, mesmo que elas nem sempre se apresentem óbvias, né? E ultimamente tenho experimentado sonoridades mais difusas, o que acabou acontecendo a partir de motivações descritivas, como em Onde o Vento Faz a Curva, de 2006, para percussão múltipla, Olho d'Água, de 2010, que é para quarteto de cordas, clarineta e piano, e Ciclo, de 2017, que é para flauta, clarineta, violino, violoncelo e piano, que foi encomenda da 22ª Bienal de Música Contemporânea Brasileira, né? E da qual eu quero mostrar um pequeno trecho. Essa Ciclo, ela é inspirada no poema Árvore, de Miyakoto, que diz: cego de ser raiz, imóvel de me acender caule, múltiplo de ser folha, aprendo a ser árvore enquanto iludo a morte na folha tombada do tempo. Eu gostaria de mostrar 4 minutos mais ou menos dessa peça com o grupo que é formado pela Cássia Carrascosa na flauta, Luiz Afonso Montanha na clarineta, Martim Tuxa no violino, Lars Refs no violoncelo e Lídia Basariano no piano. Escrevi nas notas de partitura que Ciclo inspira-se não só nas transformações presentes na natureza,
mas também na ideia de encerramento e seu oposto, o reinício. A continuidade ou ruptura, sutis ou bruscos limites, tantas vezes turvos, marcam o universo sonoro em sintonia com a dialética da vida. O constante uso de sonoridades obtidas pelo uso da baqueta nas cordas do piano e os trêmulos frequentes dos outros instrumentos pincelam o ambiente, interpretando o poema de Mia Couto. Então, continuando em relação à segunda pergunta de Ilza, na qual ela me interroga sobre a intercooperatividade entre ideologias da academia e utopias da verdade particular, eu diria que eu sou daquelas pessoas que pensam que as experiências podem se somar, sim, mesmo sendo de naturezas diferentes ou até antagônicas. Vou fazer o relato mais conciso que eu posso sobre a minha experiência acadêmica e fecho com a minha verdade particular. Então, minha experiência acadêmica foi marcada por muitas mudanças. Eu comecei a graduação em composição em 63 na Escola de Música da UFRJ, com muitos exercícios de contraponto, 10 fugas e a experiência de análise ensinada por Elcio Benevides Soares, que nos pedia que compuséssemos introduções, codas, transições, além de analisar sinfonias. Isso dito porque naquela época só se começava a compor no curso de composição a partir do 3º ano. Depois de um interstício de 4 anos em Boston, vieram os anos da Federal de Pernambuco, com o padre Jaime Diniz sendo meu professor, um professor atento e aberto, ainda que fosse musicólogo. E eu vim terminar minha graduação, portanto, em 74, 11 anos depois de ter começado. E em 75, 76, cursei o mestrado em piano com o professor Erno Daniel, que era húngaro, lá na Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, que foi quando eu compus os meus 2 primeiros trios. E depois, em 82, voltei para o doutorado em composição também na Universidade da Califórnia de Santa Bárbara, estudando com o professor Peter Fricker, que era inglês, sob a supervisão de quem eu compus inúmeras peças. Foram experiências bem diversificadas, vividas com bastante liberdade e valiosas. Esse período americano me marcou por sua flexibilidade e eficiência. Eu pude compor bastante e escutar cada nova peça logo após seu término, o que me permitiu um enorme aprendizado, tanto quanto foi
o uso sistemático da excelente biblioteca e fonoteca. Aprendi muito e sou fã da eficiência americana. Comecei a lecionar de volta em Pernambuco em 77, logo que eu terminei o mestrado. Pude ministrar um curso livre de composição, entre outras matérias teóricas, o que foi bem interessante, e a partir de 84 tornei-me, por concurso, professora de composição da Escola de Música da UFRJ, tanto na graduação quanto no mestrado. Foram valiosas as experiências desse período, com a formação da Ampon, do Lamute e, sobretudo, com a experiência do grupo Música Nova. Esse projeto permitiu aos alunos de composição terem suas obras executadas regularmente por alunos de instrumento. A troca entre eles era valiosa e houve muitos concertos, inclusive em bienais realizados por eles. Foram feitas mais de 100 estreias de obras, o que deu aos alunos uma experiência e uma maturidade muito importantes. Por último, eu diria que eu lidei com os ensinamentos em sala de aula de forma aberta e as discussões que tínhamos me fizeram aprender muito com os meus alunos e alunas. Aprendi a respeitar as buscas de cada pessoa e ajudei a eles e a elas a encontrarem suas próprias vozes. Termino afirmando que, a meu ver, a experiência acadêmica pode ser um fator importante para que cada pessoa que a vivencie amplie a percepção de suas verdades particulares. Fechando esse tópico, vamos assistir aqui aos depoimentos de 3 dos meus ex-alunos, Marcos Vinícius Nogueira, Marcos Ferrer e Alexandre Schubert. O desafio de falar de Marisa Rezende e de composição, para mim, é o desafio de não falar demais de mim mesmo, pois durante 15 anos passei de aluno de composição a parceiro em colaborações artísticas diversas, passando então a colega de departamento da universidade, para em seguida desfrutar sobretudo de sua amizade. E lá se vão quase 38 anos. Como seu aluno de graduação, integrei como compositor a primeira formação do grupo Música Nova da UFRJ por ela criado. Testemunhei à distância, por seu intermédio, o nascimento da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música. Tive contato com a literatura mais recente de pesquisa em música, incluindo a brasileira, tendo conhecido, por exemplo, artigos importantes como os de Ilza Nogueira sobre teoria dos conjuntos. Fui incentivado por Marisa às primeiras participações como compositor em mostras de música contemporânea, assim como tive a satisfação de colaborar com ela em vários espetáculos cênicos naquele período. Em seguida, minha experiência como colega de departamento de Marisa possibilitou minha convivência com uma acadêmica altamente colaborativa, empreendedora nas mais variadas instâncias da instituição, resiliente, enfim, alguém que vi realizar em apenas 15 anos avanços dos mais significativos para o nosso curso, departamento e unidade. Durante esse período, e particularmente na década seguinte, como professor de composição e diretor musical, tive a oportunidade de conhecer a música de Marisa de 2 outras perspectivas, a pedagógica e a interpretativa, podendo assim mergulhar cuidadosamente nos seus processos criativos, o que foi muito enriquecido por confidências feitas por ela durante várias de suas empreitadas composicionais. Minha avaliação atual da obra de Marisa, que eu dividiria sem muito critério para o momento em 3 fases, é de uma expressão artística fielmente representativa de sua autoria. Obras dotadas de vigor expressivo e forte incisividade simbólica, porém caracteristicamente revestidas de delicadezas e suaves nuances, por vezes surpreendentes. Muita alegria me dá acompanhar os festejos desse intenso e admirável ciclo de vida,
e do reconhecimento de suas contribuições, especialmente à cultura nacional. Mais alegria ainda me dá vê-la tão motivada a levar sua música a mais e mais ouvintes e a continuar aceitando novos desafios composicionais. Quero parabenizar com toda a ênfase os ilustres colegas e amigos da Academia Brasileira de Música pela bonita homenagem e, particularmente, como músico, desejo vida longa à verve de minha querida amiga Marisa Rezende. Oi Marisa, feliz aniversário. Vamos falar em 2 minutos. O que foi assim, anos de convívio com a Marisa. Não é muito fácil. Eu fiz graduação em composição e depois o mestrado em composição com a Marisa. Eu atrasei o curso em 1 ano para ter aula com a Marisa. Quando entrei na faculdade, a gente tinha 2 professores, um deles de composição, um deles era a Marisa. E eu queria ter aula com a Marisa. E é difícil falar assim, assim, são muitos anos de experiência e é uma pessoa incrível, assim, tem uma capacidade de perceber e de passar conhecimento, de lidar com pessoas diferentes, que aliás é uma coisa, atualmente eu sou professor da FRJ e eu tento seguir um pouco o que eu aprendi com a Marisa. Na época, a gente tinha acho que 6 ou 7, 8 alunos de composição e, assim, ela conseguia lidar com todos os alunos e a gente vê no trabalho final a questão de estilo, de individualidade de cada um totalmente diferente. Assim, que isso é uma coisa dificílima, você conseguir desenvolver isso nas pessoas e abrir esse espaço de criatividade, mantendo essa individualidade, né? Eu tento fazer isso um pouco hoje e eu tenho a agradecer esse convívio e esse aprendizado desses anos todos. Eu acho que isso é o que eu tenho para falar assim, mais importante. Tem muita coisa, né? Mas assim, foi e está sendo, porque a gente continua tendo um convívio para além dessa época do curso. Então, parabéns, Marisa, obrigado por esses anos todos de convívio, espero que continue ainda muitos anos para frente, tá bom? Sou Alexandre Schubert, sou compositor, sou professor da UFRJ, do Departamento de Composição, onde eu leciono aulas de composição, harmonia, análise musical, instrumentação e orquestração e prática de música contemporânea. Eu tive aulas com a Marisa na graduação, né? Isso eu comecei em 1987, fiz vestibular de 1987 e terminei em 1993. Na época o curso era meio longo mesmo, né? Eram 7 anos de curso. Depois eu fiz também um mestrado, né, onde a gente desenvolveu uma pesquisa sobre a textura musical, né? Nem precisa dizer assim, né, o carinho que a gente tem pela Marisa, por tudo que ela passou pra gente, né? Como professora, né, professora de composição, como amiga. E gostaria de chamar a atenção assim, a 2 aspectos que foram fundamentais na minha formação. O primeiro deles é com relação à liberdade mesmo, né, que a Marisa ela plantou na gente, uma liberdade estética, né? A gente ouvia muito repertório nas aulas de composição, ouvíamos muitas músicas de compositores das mais diferentes correntes estéticas, e ela falava que a gente deveria seguir o nosso próprio caminho, a gente deveria, cada um de nós, encontrar. É claro que a gente via também a parte toda das técnicas de composição, né, das formações instrumentais pelas quais a gente era incentivada a escrever, né? E essa liberdade ela norteou muito a minha carreira como compositor, né? No sentido de não pretender assim filiar nenhuma corrente estética pré-definida, né? Com relação ao segundo aspecto que eu também acho fundamental
em relação à criação, na época, do grupo Música Nova. A Marisa fez esse movimento lá na escola e ela conseguiu a criação do grupo com um apoio institucional. Inclusive nós tínhamos apoio do CNPq, né, no sentido de ter uma bolsa de pesquisa, né, uma bolsa de iniciação científica, e a gente tinha, eu estou falando a gente porque nós éramos o grupo que tinha não só alunos instrumentistas, mas alunos de composição também. Então, meu primeiro contato com o grupo Música Nova foi como bolsista de composição. Depois eu entrei no grupo como violinista também. E ali era um verdadeiro laboratório, onde a gente trabalhava as composições dentro de um ambiente de performance. Então a gente não ficava com a música retida dentro das gavetas, né? A gente tinha ali um lugar onde a gente podia experimentar, ouvir o que os colegas tinham a dizer sobre algumas determinadas dificuldades de execução, coisas assim, e que isso foi muito importante. Eu diria que isso foi fundamental, foi um projeto fundamental em que a gente teve a felicidade de, na época, poder fazer parte, né? O Grupo Música Nova fez inúmeras estreias, passa de dezenas de estreias, né? E tinha esse foco, né, na produção dos alunos de composição da escola de música. E é claro que também a gente fazia obras de compositores já consagrados, de outras pessoas, né, de outros compositores também. Mas a gente conseguiu, assim, fazer um trabalho belíssimo, né? A Marisa teve esse papel fundamental de estímulo para que a gente vivenciasse a música contemporânea, a música do momento, a música que a gente estava fazendo na época. Isso é uma coisa que esse legado a gente tenta passar, né, para os nossos alunos também, tanto no sentido dessa liberdade de expressão, né, estético, como também a ideia de você ter a sua obra sendo executada, sendo colocada para um público, né, que eu acho que é fundamental esse contato do compositor com o público, da sua obra, né, com o público. Então, a gente só tem a agradecer a Marisa e parabenizar por essa data tão bacana, né, que está sendo comemorada pelo Brasil afora, de forma belíssima. Então, um grande abraço, um beijo a todos. Então, em resposta à terceira pergunta da Ilza, sobre a fala musical como comunicante de significados, diria que não penso, enquanto componho, em um discurso potencialmente comunicativo de significados, como um conjunto de pressupostos ou atitudes em atuação propriamente antes ou durante o momento da composição. Mas creio que possa existir intenções atuando antes e durante o ato de compor, sim. Parece contraditório isso. Vejo uma linha tênue entre o subjetivo, que é o que se sente, e o racional, que é a tomada de posição levando a decisões. Falei na minha primeira resposta sobre as intenções descritivas de algumas obras. Há também intenções didáticas, como cuidados em ajustar o nível de dificuldades de peças para iniciantes, como eu fiz numa coletânea para o piano chamado Grilo Grande. E também há intenções mais subjetivas, como que tem acontecido quando componho peças para orquestras jovens, como Devaneio de 2022 e Casulo de 2024. Além de cuidar para não extrapolar nas dificuldades técnicas, também busco um discurso que faça sentido para os jovens que irão tocar essas peças. Tenho tido boas execuções delas e vou me despedir deixando vocês ouvirem Devaneio. Tomara que gostem. Muito obrigada.
Nós agradecemos a Marisa seu precioso depoimento sobre sua mente composicional, que não sacia nossa curiosidade, mas estimula e pede mais. E eu desejo que nós tenhamos muitas outras oportunidades como esta, Marisa. Muito obrigada. Vamos passar agora para Paulo Costa Lima. Paulo confessa que a partir de 1985, quando ele escreveu seu Atotô do L'Homme Armé, ele encontrou sua praia composicional. Se a gente considera o título da peça, que mistura iorubá e francês, refere-se a Omolu e a cavaleiro medieval, sugerindo filar, né, de palha, elmo metálico. Gente, isso remete a uma interculturalidade tão excêntrica, tão inusitada, né? Bom, indo adiante, ele diz que compor com a cultura não é uma simples apropriação de traços da cultura, que isso trata de construir um espaço de possível diálogo entre lógicas distintas, separadas pelo tempo ou pelo espaço. E, finalmente, sintetizando o que é que ele entende por compor, ele se refere à criação de mundos estipulados de sentido a partir de teoria e prática, o que ele chama composicionalidade. A partir desse contorno, que parte da obra para sua fonte de ideias, que é a cultura, e da cultura para o significado do compor, como ação subjetiva sobre a cultura, eu fiz as seguintes perguntas a Paulo. Primeiro, onde está essa praia composicional? Como você a descreveria no sentido do imaginário poético? Segunda, como você concebe o diálogo de lógicas distintas em suas obras a partir das culturas com as quais você trabalha? E terceiro, considerando mundos estipulados de sentido, como o mundo da fantasia, das ideias, e teoria e prática como discurso conformante da fantasia, como você atribui valor significante, sentido em seu discurso? Bom, assim como fez Marisas, as respostas de Paulo se entremeiam com depoimentos dos ex-alunos e trechos de sua produção, e isso monta um hiperdiscurso, né? Então, nós vamos ouvir esse vídeo de Paulo. Meu entendimento de composicionalidade enquanto faculdade de um sujeito do compor que imagina a cultura e a concretiza na forma de composição só começa a se completar quando conheço a narrativa de Paulo Costa Lima sobre esta, que é uma de nossas mais poderosas faculdades criativas. É muito vigorosa a sua explicação acerca do pertencimento cultural revelado nos atos do compor e no poder que tem a composição de arraigar continuamente seu entrelaçamento com a cultura. Compor, construindo pertencimento. Em uma das primeiras reflexões traçadas por Paulo na publicação original de seu olhar para a composicionalidade, ele destaca as múltiplas modalidades de entrelaçamento que caracterizam a potência dessa instalação de mundos que é o compor. Enfim, ao sintetizar os vetores que sustentam sua tese sobre a inerência e a interpenetração de pensar e realizar composição, Paulo nos ensina que, ao criar um mundo, ao compor uma obra-mundo, estabelecemos uma relação entre o mundo criado, que é a obra, e o mundo em que ela se encontra. O ato de compor refere, portanto, à indissociabilidade dos sentimentos de que algo está acontecendo na obra-mundo inventada e de que algo está resultando das simulações mentais geradoras dos atos de invenção. É por meio dessa inerência que a mente constrói a teoria do compor. Encontrei minha praia. Era uma praia rítmica, percussiva, e fez toda a diferença no meu caminho. Em 1985 foi Ernest Widmer que regeu a gravação. Aí ele disse, não, eu vou reger assim, como se fosse chicotadas, porque fica mais preciso. E depois fomos todos tomar uma sopa Vanton, era o cachê. Só que tem uma coisa, no compor a gente não acha praias. A gente só acha o que constrói, é construção. Eu achei minha praia.
Essa expressão tem dentro dela o encantamento do espelho, né? E aí surge esse tema do qual a gente fala tão pouco, que é o amor do compor. Ele é tão importante, né? Ele rege tantas coisas, né? O amor do que se faz, o amor do que se fez. Mas é muito difícil falar sobre isso. Só se a gente fizer um seminário sobre o compor e o gozo. Porque tem um investimento narcísico e tem também um investimento de mundificação, né? Um organismo no mundo buscando criar o seu próprio mundo. Construir praias significa construir pertencimento, mas significa inventar pertencimento, já que ele não é dado todo. Não? Significa tecer fios culturais. É claro que eu penso no Beethoven da Terceira Sinfonia, né? Inventando um herói para chamar de seu e de nosso. O heroísmo perpassa a obra de Beethoven em tantos lugares, né? E ele deixa esse paradigma gozante como herança benéfica e maléfica para nós todos. E quem é que está de sunga nessa praia? É o sujeito do compor. E quem é esse cara? É o agente da navegação de sentidos que deu na construção da própria praia. E eis aí, portanto, a poiesis da praia, a poiesis da navegação, né? No meu caso, uma navegação pela construção de sentidos rítmicos, né? Pertencimento rítmico, gozo rítmico. O que é gozo rítmico? E assim nós precisamos de uma teoria do tornar-se praia, do tornar-se composição, na medida em que não existe essa separação entre ideia e processo. A ideia já é um processo, né? Eu dei o nome de composicionalidade a esse esforço de teorização do tornar-se. Imagine um lugar onde as coisas sonoras surgem e crescem feito plantas. Messiaen, tudo que eu sei sobre melodia eu aprendi com os pássaros. Desde o meu doutorado em 2015, e mais recentemente, já agora mais de 20 anos, aprendendo com Paulo Lima, eu tenho me dedicado a pensar o que pode ser a reciprocidade, esse vetor da composicionalidade. Vê bem, a raiz é o galho, a folha não é nada além do que a flor. Tudo uma variação da mesma ideia, forma-prima. Fincam sua raiz no solo, liberam substâncias no ar para atrair insetos, tecem redes subterrâneas. Imagine que nesse lugar, as pessoas é que são compostas feito música. Quando se diz a música cria o compositor, tanto quanto o compositor cria a música, o que acontece se levarmos essa afirmação realmente a sério? Vidme, o compositor tem que aguçar o faro e ligar as antenas. Nesse lugar, as pessoas é que são compostas feito música. Cada pessoa, um universo musical sendo cuidadosamente tecido por essas plantas sonoras. Imagine só, plantas sonoras, pássaros ensinando a compor, compositores de antenas ligadas e aguçando o faro. Boulez, em composição, a gente planta uma semente, mas outra coisa nasce e se espalha. Imagine só, plantas sonoras, pássaros ensinando a compor, compositores de antenas ligadas e aguçando o faro. Se a reciprocidade é marca indelével daquilo que é composicional, então, criar uma teoria do compor talvez seja, por si só, ter que inventar mundos. Falar sobre a multimodalidade ou a multidimensionalidade inerente ao fazer composicional, como por exemplo essa dimensão social ou da intersubjetividade do fazer em grupo. Será que isso responde à questão do que pode ser o papel do compositor, se é que existe algum, um participador, educador, interlocutor, ouvinte criador, habitando esse entrelugar do individual e coletivo? E como seria então extrapolar essa ideia do entrelugar em algum tipo de prática, seja como um valor ou como interestado dos elementos? E eu queria enfatizar então o entrelugar, interestado do instrumento, ou da sua própria instrumentalidade, fazendo dos objetos adicionados, das intervenções ou preparações instrumentais não só ferramentas, mas catalisadores da construção de identidade. Então eu trago essa ideia da fabulação de sistemas utópicos, ou quem sabe utópicos sincréticos, para acolher as simultaneidades do entrelugar,
sobre o que pode vir a ser algo, e talvez algo que não se espere que seja. Daí eu me pergunto se na reciprocidade ou na ordem da invenção de mundos existe um vetor associado sobre uma dupla cumplicidade com o compor. Aprender sobre composição, para mim, foi como me redescobrir baiano, e Paulo Lima foi um interlocutor disso tudo, na relativização e inclusividade. Eu achei o LP do Atotô Balzari de 85, a gravação de 87 com o grupo Piap. Olha aqui o gesto que eu falei. 1, 2, 3. Mas onde é que esse gesto vem, não é? Qual é a origem dele? Lá para o final da peça, perto de uma recapitulação, é que a gente vai ter a resposta. Porque a gente está em pleno minueto de Mozart. 1, 2, 3. E agora... E... Ou seja, isso é Mozart, quem diria? O que dizer sobre alguém que, no ato do ensino de composição, demonstra não apenas a inter-relação complexa que existe entre ensinar e compor, mas que também está aprendendo no próprio processo, no próprio caminho. E mais ainda, inspirando seus compositores aprendizes a perceberem a força criativa que está por trás de uma junção de mundos, de cabeças pensantes, a ponto de inspirar e criar junto com eles um grupo de composição, algo tão diferente da ideia preconcebida de que criar é apenas um ato solitário. E mais ainda, inspira esse mesmo grupo de compositores, e ele colocado no mesmo hall, a irem além das fronteiras da academia, para buscar na rua, nas pessoas comuns, no homem cotidiano, como moradores de rua, feirantes, vendedores de picolé, não apenas irem atrás de material composicional, mas de agentes composicionais, agentes que interpretem, que sejam interpretados, para que juntos, professor, aluno, pessoas comuns, todos façam parte dessa sopa criativa que é a composição. Então, o que dizer? Apenas vida longa, obra eterna. Pense numa pessoa que abre a sua cabeça e vai colocando coisa. Comigo foi assim, desde lá de 94, no primeiro ano de composição, quando eu ouvi o Atotô do Omar May pela primeira vez. Isso pode? Depois, na pós-graduação, seminários em composição, seminários em tópicos em teoria, seminários em teoria e análise. Tanta informação que vai caindo a conta-gotas durante anos. Era isso que ele estava falando. E agora, desde 2020, que eu decidi mudar o rumo da minha pesquisa, venho me deparando com ele o tempo inteiro. Principalmente através da ideia de entrelugar, que me levou diretamente para a encruzilhada. Sim, um compor na encruzilhada. Uma atitude político-ideológica e estética que engloba processos intencionais de hibridação cultural e música de modo geral, as noções de entrelugar e distância ressignificadora, teorias do compor, tudo isso já é imbricado historicamente no movimento de composição da Bahia desde a década de 60, em direção à música de concerto erudita menos colonizada. Ou seja, me persegue.
possível representar pessoas por meio de imagens, será que é possível fazer o mesmo pelos sons? Na minha experiência com a criação musical, por mais antinatural que possa parecer, levou um tempo até que eu entendesse formas de conectar o meu mundo ao mundo das músicas que eu criava. Foi então que, entre os 5 vetores da teoria da composicionalidade, cunhada por Paulo Costa Lima, eu percebi que a reciprocidade dava conta desse fluxo entre o compositor que cria e o mundo no qual ele cria, ou seja, do processo de pertencimento que é gerado pela composição. Então eu entendi a composição como um espaço de fabulação de identidades e pensei em formas de trazer para a minha composição aquelas que eu chamo no meu mundo de minhas pares. Eu pensei então e comecei a tentar representar pelo som aquilo que eu assimilo, incorporo e reflito sobre as vozes e os discursos dessas minhas pares, tanto trazendo isso para os sons gerados quanto para as reflexões oriundas deles. A composicionalidade ecoou em mim e se ramificou a partir de demandas de criação que eram minhas e pode seguir se ramificando a partir de demandas de criação e reflexão individuais e coletivas. De onde vem esse anseio pelo entrelaçamento de lógicas musicais distintas? Eu acho que vem de uma consciência cultural de que nós somos entre lugar, que nós somos esse ponto onde vários aportes civilizatórios distintos confluem, Bahia, Brasil, né? E a percepção de que nós podemos construir marcas distintivas a partir disso, né? Então, por exemplo, quando eu encontrei a melodia do Caboclo Sete Flechas, eu fiquei entusiasmado porque eu vi que o Caboclo Sete Flechas sabia a teoria da música. Ele faz uma melodia que tem a dinâmica de uma flecha. Ele atirou, é a flecha subindo, ele atirou, ninguém viu. Agora tá planando, só 7 flechas que sabe. Vai cair. Aonde a flecha caiu, chegou a flecha. Então, como é possível isso, né? E se você olhar os intervalos, é um ciclo de intervalos decrescentes. Sol, Dó, uma quarta, Mi, uma terça maior, terça menor, segunda. Então, quando eu compus o Batuque do Caboclo Sete Flechas, que foi estreada aí na Bienal de 2015, no Municipal, com a Leison Scopel e a Neo Gibá, eu disse, como é que eu vou interagir com esse saber cultural, né? Do ponto de vista do entrelugar? Então eu vou ampliar essa flecha, porque se ela faz um ciclo, eu vou aumentar esse ciclo. Então, Sol, Mi, Dó. Chegamos até a quarta, né? Aí eu vou botar um trítono, uma quinta, uma sexta, e por aí vai. Aí você vai ter uma flecha do tipo... esse flechão aqui. Essa ideia foi que eu construí esse concerto, né, que vai desaguar no solista. O solista entra em transe no final. Esse é o grande clímax, né? Ele acaba gritando para a orquestra toda, Xetruá! E a orquestra responde, Xetruá! Viva o 2 de julho na Bahia! Começava com um solo de trompa. Os violinos ao fundo continuavam. Eles sustentavam um acorde e assim, de repente, tudo se rompia energicamente. Antes de conhecer Paulo, pessoalmente, conhecia sua música, tocando violoncelo na OSBA, antes mesmo de entrar na faculdade. Tocar e ouvir Serenata Aió foi, de uma certa forma, a minha primeira aula. Aliás, o que eu viria aprender com Paulo nas aulas de composição, mais tarde, era antes de tudo ouvir. Ouvir a música dentro daquelas milhares de músicas que habitam dentro da gente, mas como se todos estivessem em festa. Meu ouvido ficou mais fresco, mais atento criativamente às coisas da minha cidade, em Salvador.
Compor se tornou um carnaval, e a totalidade das suas maravilhas e assombros era tomada por uma calma de arte marcial. Isso em mim é pós-Costa Lima. Eu queria dizer o que sua música me ensinou, mas é difícil, e por isso componho carnavais, e não carnavais. E quando eu termino de compor, às vezes me dou conta e escuto. Há um pouco de Costa Lima, e isso me alegra. É uma alegria de invenção. O solo de clarinete no meio da serenata dele é um malabarista, e o malabarista me ensinou a não deixar a peteca cair quando eu escrevo um outro compasso. Há em mim uma enorme exigência para escrever um próximo compasso. Paulo falava em criação de mundos também. Eu penso nos últimos compassos da serenata, quando a percussão sobra e para abruptamente, talvez diante do próximo novo. Mas estamos aqui para tentar. Viva Paulo Costa Lima. Por que é tão marcante ser aluno de Paulo Lima? Porque com Paulo Lima qualquer coisa é marcada por intensa atividade reflexiva. Ou seria reflexiva atividade? Para Paulo Lima, a indissociabilidade entre teoria e prática, vetor da composicionalidade, é também vetor de seu processo pedagógico, onde teoria e prática são formas diferentes de pensar. Mas esse pensar não é apenas o exercício de uma liberdade individual, mas um diálogo constante com as pessoas e o mundo ao redor, se configurando uma atividade coletiva, portanto cultural e política. E aí, um pequeno parênteses é que quando Paulo Lima está com a ideia, ele discute com as pessoas, ele liga, passa um tempo conversando para várias pessoas, ele escuta várias opiniões, sempre nessa ideia do coletivo mesmo, isso é muito interessante. E até por isso que nesse momento de homenagem a ele, ele nos convoca a estar aqui com ele participando disso. Talvez por levar à risca a ideia de inclusividade de Widmer, a teoria da composicionalidade tem um vetor do campo de escolhas, que é onde processos, meios, materiais, ideias estão disponíveis, sendo que inclusive está disponível a possibilidade de escolha de que mundo inventar, mas sendo um dever inventar esse mundo. E onde esses mundos são inventados? Todo esse ambiente instigante reverberou em mim com essa pergunta: quais são os espaços de formação de compositores e compositoras no Brasil? E aí eu fui investigar diversos cursos de graduação em universidades brasileiras, percebendo que mais de 200 pessoas, entre professores e estudantes, lidam diariamente com isso apenas em cursos de graduação, né? E criando horizontes culturais e criativos muito diversos e interessantes. Sendo que efetivamente são esses espaços que ensinam composição, não necessariamente individualidades. E, muito sabiamente, Paulo Lima cria espaços de ensino de composição que são muito diversos, muito coletivos. É por isso que eu costumo dizer Paulo Lima compõe compositores. Falar do ensino de composição de Paulo Costa Lima é falar de uma experiência plena de composicionalidade que convoca uma responsabilidade em retroalimentar o que se lê e pensa no mão na massa, em indissociabilidade de teoria e prática, que desperta uma consciência crítica, e em sendo crítica política, e em sendo política compromissada com o fazer cultural, preocupando-se sempre com o coletivo, sem perder de vista o valor da diversidade e da autonomia, que demanda a criação de mundos sonoros que revelam perspectivas e sonhos individuais sobre o mundo real em reciprocidade. Claro, tudo isso depende de escolhas que levam em consideração outras escolhas sem qualquer viés hegemônico. A minha, por exemplo, passou pela criação com o suposto compor que há no candomblé através da racionalidade do atabaque rum, que dentre tantos processos transforma isso nisso. Quer dizer, um material rítmico ressignificado por novas forças e sensações rítmicas. Em suma, estamos falando de um ensino de composição que trata peças musicais como movimentos de uma obra muito maior que é a vida e vida em comunidade, pois ajuda a modelar novas visões de mundo, novas identidades. Valor e composicionalidade. Duas fontes tradicionais de atribuição de valor em literatura, a crítica e a teoria. E as fricções, né? Isso pode ser transposto para o campo da música, né? A teoria da música, por exemplo, sedimentando estratégias de condução de vozes, né? Por exemplo, por parcimônia, e aí está projetando valores de unidade, de coerência, de audibilidade.
Se vem alguém e inventa um método de serialização da condução de vozes, como é o caso, está interferindo com a produção de valores. Se outro alguém compõe em cima disso, é óbvio que está diretamente envolvido no processo, né? Porque, a rigor, o compor é uma incubadora de valores, né? E uma teoria que se dispõe a acompanhar o compor, a acompanhar o tornar-se, ela precisa deixar que as coisas brotem, que as coisas aconteçam, tem que ajudar e não atrapalhar a incubadora, né? Agora, isso não quer dizer que não ofereça horizontes, limites, afinal de contas, o conceito de valor tem tudo a ver com o conceito de escolha, né? Com o campo de escolhas. Para Dewey, a escolha é preferível. Por esse ângulo, a composicionalidade nos aparece como uma gestão de discursos. Não é muito difícil relacionar três grandes tradições de valor à composicionalidade. Nietzsche com o valor vida e a vontade de potência, Marx com a emancipação coletiva, desalienação, e Freud, Lacan com o acesso ao caminho do desejo, o entendimento do desejo e do gozo, né? Essa última corrente deságua diretamente na reciprocidade, ou pode desaguar, né? A plasmação de identidades. O Marx da emancipação e da desalienação bate direto na interpretação da criticidade, quer dizer, a visão crítica, a tradição crítica. E o Nietzsche, embora tenha a ver com tudo, porque é vida, fala diretamente a essa história de um organismo no mundo querendo criar o seu próprio mundo. Portanto, uma gestão de discursos que funciona para as tradições de valor, mas funcionaria também para uma muqueca baiana, à lá Antônio Brasileiro. A verdade é uma só, são muitas. Quando cheguei à Bahia há 18 anos, eu encontrei um ambiente de ensino extremamente instigante, provocador, que sempre nos fazia mover para frente, mover para lugares onde a gente não imaginava. E eu aprendi com isso a força do entrelaçamento entre composição e cultura. Esse entrelaçamento entre composição e cultura me levou a investigar as relações entre música e movimento na capoeira. Na capoeira não há indissociabilidade entre música e movimento, portanto era o melhor locus para essa pesquisa da relação entre música e movimento, principalmente para os processos criativos. Isso me levou a inferir 4 conceitos para falar dessa relação entre música e movimento na capoeira e na composição, mas sobretudo entendendo quais são as implicações, os entrelaçamentos, as indissociabilidades entre essas naturezas, digamos assim, da manifestação da capoeira. E eu posso dizer que isso me levou diretamente ao vetor da criticidade, porque o que é esse olhar da composição pela cultura, se não uma interpretação do mundo, né? E essa interpretação me levou a 4 conceitos que são simplicidade, incisividade, circularidade e surpreendibilidade. A minha forma de ver o mundo e de ver os processos criativos que derivam desse ambiente instigante e provocador do ensino de composição, que se imbrica com a composicionalidade. Muita gente considera a inspiração como uma ideia romântica, ultrapassada, como se fosse simplesmente uma coisa intuitiva. Ora, a própria intuição não é uma simpatia confusa, como defende o Deleuze. E a inspiração, como eu defendi na minha tese de doutorado, ela é um processo de coletar materiais no mundo, processar esses materiais e devolver esses materiais para o mundo em formas, que são as composições finais. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi, tendo sido aluno de Paulo Lima, foi que essa inspiração, ela reflete a reciprocidade entre o compor e o contexto, o que a gente faz e o ambiente em que a gente faz, porque a gente coleta desse ambiente e devolve para esse ambiente. A outra coisa muito importante que eu aprendi é a indissociabilidade entre teoria e prática, porque à medida que a gente pratica essa composição, que a gente mete a mão na massa para criar uma música nova que não existia antes, a gente reflete sobre esse processo e essa reflexão gera teoria. Pode gerar teoria se a gente se dedicar a pegar essa reflexão e fazer ela tomar corpo. E essa teoria gera novas práticas. Então essa indissociabilidade de teoria e prática, ela é um moto contínuo, que pode nunca ter fim. Ela só tem fim quando a gente decide que aquela composição está pronta para jogar para o mundo. Mas, na verdade, no nosso processo criativo, ela continua indefinidamente, né? E aí, o terceiro vetor também, que acaba
sendo implicado nessa coisa é a criação de mundos. Cada nova composição, cada novo processo de imbricação entre teoria e prática, entre reciprocidade, entre compor e o mundo, gera novos mundos que vão ampliando os nossos horizontes. Sem dúvida, o ponto alto das aulas de composição foram as provocações. Nós éramos provocados a colocar a mão na massa, muitas vezes com material aparentemente não ligados diretamente à música, mas que sem dúvida interferiram o nosso fazer musical. Talvez a que mais tenha me impactado tenha sido essa ideia de equilíbrio entre opostos. Então, quando surge a esculhambação, essa capacidade de subverter o sério em humor, através da análise de Jingle Bell já acabou o papel, que é essa criatividade na ressignificação de elementos culturais, em oposição ao meu objeto de pesquisa, que é a saudade, fica bem claro de que são dois lados de uma mesma moeda, ou seja, de uma mesma identidade. Para mim, fica bem claro, através dessas provocações, de que a composição é um espaço de equilíbrio entre extremos. E, sem dúvida, a esculhambação e a saudade, elas se completam dentro desse contexto. Isso sempre impulsionou e continuará a impulsionar não só a minha pesquisa, mas também o meu fazer musical. E é por isso que eu sou imensamente grato por um ensino de composição que foi muito mais além das partituras musicais, instalando mundos onde antes só havia ideias. Quero agradecer a Paulo por esse presente que ele nos deu, uma verdadeira aula sobre alquimia composicional. Então, certamente, nós concluímos esse encontro com a sensação de inesgotabilidade, de insaciabilidade, de que o ato criativo, como bem metaforiza o meu amigo compositor Celso Chaves, é um verdadeiro precipício. Sendo o sentido desse encontro homenagens, nós não teremos o debate final, como costumamos fazer. E eu cedo a palavra aos homenageados e, em seguida, ao nosso presidente, o maestro André Cardoso, para as últimas palavras. E desejo a todos uma boa noite. Bom, muito obrigado. Eu me sinto muito honrado com a homenagem da academia, com estar aqui junto de Marisa Rezende, uma colega compositora que eu admiro profundamente, e agradeço imensamente a todos que me ajudaram a construir esse vídeo, né? Essa reação às perguntas. Eu também me associo a Ilse e peço desculpas, porque ainda não vem sempre a técnica, né? Mas pelo menos o áudio esteve preservado e pudemos ouvir a construção que cada um fez e o trabalho de pensar e elaborar a partir desses temas. Então, só tenho a agradecer, muito obrigado a André Cardoso, a Ilza Nogueira, a Valéria Peixoto e a todos que estão aqui por essa oportunidade. Acabamos num tom mostrando que a esculhambação pode virar música, né, e pode virar uma celebração do jeito que essa que acabamos de fazer. Um abraço, então, para todos e, mais uma vez, muito obrigado. Eu vou dizer bravo, Paulo, bravo a Ilza, André, a Valéria, todo mundo, e pela ocasião de nos reunir, né? Que é sempre algo bom de se fazer, bom de se ouvir. E assim vou me despedir agradecendo a vocês a oportunidade, tá bom? Tudo de bom, um Feliz Natal!
Muito bem, eu vou encerrar então a sessão, primeiro agradecendo muito aos nossos convidados, Marisa Rezende, Paulo Costa Lima, parabéns em todos os sentidos, não só pelo aniversário, pela obra que criaram, pelos alunos que fomentaram, né, por tudo de criativo que legaram para nós. Agradecer aí a nossa mediadora a acadêmica Ilza Nogueira, que sempre nos estimula com ideias de novos encontros, junto com a comissão de eventos da ABM. Eu queria deixar registrado aqui, em 2024, a nossa comissão teve a participação dos acadêmicos Alda Oliveira, Carlos Cater, Roberto Duarte, Ronaldo Miranda e a coordenadora da série, a nossa querida Ilza Nogueira, que também é a vice-presidente da academia, levando comigo e os demais acadêmicos que fazem parte da academia a responsabilidade de não só fazer os eventos, mas também de tudo que a academia realiza, né? Quero agradecer também à equipe de produção da série, que é comandada aí por nossa diretora executiva, Valéria Peixoto, não é? Os trabalhos técnicos aqui foram realizados pelo Alessandro Moraes, né? Nós temos também na nossa equipe o Erickson, né? Que é o nosso secretário, o Silvio, a nossa bibliotecária Dolores. Agradecer aí por todo o trabalho ao longo desse ano. Quero agradecer também ao público que nos assiste, aos colegas e convidados que estiveram aqui junto conosco na sala, dentro da plataforma, também a você que nos assistiu, não só no evento de hoje, mas ao longo aí da nossa temporada de 2024. E a nossa despedida final, né? Ou seja, reiniciaremos em março de 2025 uma nova série de encontros ABM, com novos temas, com novos convidados. Espero, então, reencontrá-los em breve na temporada de 2025. Muito obrigado a todos e até o próximo ano.